Shabbat Shalom, amados irmãos. Shabbat Shalom. Queridos, última porção de Shabbat, Parashá Hazino, Hazino, que significa ouçam, deem ouvidos, estejam atentos, obedeçam. Está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versos 1 a 52. Temos Haftará, referência nos profetas, em 2 Samuel, capítulo 22, verso 1 a 51, e na Brit Hadashah, vulgo Novo Testamento, em Romanos, capítulo 10, verso 17 até o 11 e 12, capítulo 12, verso 19, e capítulo 15, versos 9 a 10. Queridos, existe um tópico na maioria das Bíblias que nomina essa porção como sendo o Cântico de Moisés. O Cântico de Moisés. E começa assim, no capítulo 32: Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Por quê? Porque proclamarei o nome de Adonai. Engrandecei ao nosso Elohim, ao nosso Deus. Ele é a rocha, Tsur Israel, Tsur, rocha. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Ele é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. É justo e reto. Então, queridos, eu já falei, eu me lembro quando iniciei a minha vida com o Eterno, tinha uma música, nós chamávamos de corinho, desse trecho, desta porção. E há 3 anos atrás eu perguntei aqui, ninguém lembrava, nem da melodia desta canção, desse corinho. Então eu vou me atrever mais uma vez a cantar exatamente essas palavras. Porque eu tenho excelentes memórias e dada também a importância desta porção, sobretudo a correlação dela com o que está em Apocalipse e com relação ao Cântico do Cordeiro. Então aqui nós estamos falando do Cântico de Moisés. Como era o corinho? Goteja a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome de Adonai, engrandecei ao nosso Deus, Ele é a rocha. Todas suas obras são perfeitas, todos seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Porque proclamarei o nome de Adonai, engrandecei ao nosso Deus, Ele é a rocha. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então essa é a introdução do Cântico de Moisés. E aí, queridos, a partir do verso 5 começa a vereda humana. Hoje falava junto aos irmãos na mesa de café sobre a nossa natureza. E nós não temos como ter uma vida com o Eterno se nós não compreendermos bem a nossa natureza. Por que isso? Porque é questão de valorização, é questão de identidade. Nós, quando passamos a pertencer a uma família, vamos falar aí secularmente, a partir do momento que nós
nós nos entendemos por gente, participantes de uma família, nós passamos a desenvolver aquela identidade, a representação daquela família para as outras famílias, não é assim? Então, eu falava o seguinte, que nós precisamos saber o que verdadeiramente foi feito por cada um de nós, para que valorizemos a própria caminhada com o Eterno. Então, aqui no verso 5, já dá um lampejo do nosso comportamento. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que recompensais a Adonai, povo louco e ignorante. Ora, nós estamos vindo de uma sequência de estudos, começando desde Gênesis, desde a origem, desde Bereshit, onde o Eterno forma o homem, lhe dá uma identidade qual seja a sua imagem e semelhança, lhe dá poder para governar. Você vai governar homem e mulher, homem aí como natureza. Você vai governar todas as coisas. Você vai refletir a imagem e semelhança do seu Criador. Mas há um problema de caráter que surge ali, a partir de Gênesis 3, e que o próprio Eterno cuida de retificar, de corrigir. E é a partir desse desvio de caráter que nós temos que nos concentrar, para que, uma vez identificado esse problema em nós, a nossa natureza, a nossa Yetzer-Hará, a nossa inclinação para o mal, nós possamos dar um real valor pela obra magnífica que o Eterno prepara para nós, sobretudo por meio do nosso Mashiach, por meio do ungido Yeshua. Então, queridos, é uma questão de identificação, é uma questão de reconhecimento, é uma questão de importância. Qual é a importância, qual é a minha importância para o Eterno? Qual é a minha importância para a congregação? Qual é a minha importância em termos de testificar aquilo que o Eterno tem feito na minha vida? Qual é essa identidade que eu tenho que propagar, não apenas de filho, mas principalmente porque nós temos um Pai, cujo nome é Yahweh, Yud-Rei, Vav-Rei. Nós estamos difundindo esse nome, nós estamos testemunhando sobre esse nome. Maxwell falou aqui agora há pouco sobre o testemunho, onde nós estamos passando, verdadeiramente nós temos deixado ali impresso ou impressa a nossa identidade. Verdadeiramente as pessoas estão dizendo: olha, fulano é um servo de Adonai, ele é diferente, ele propaga as virtudes de um Deus que é reto, de um Deus que exige mudança de vida, mudança de comportamento, um compromisso fiel e principalmente de um Deus fiel. Eu falava isso em outros estudos anteriores a respeito da emuná, que significa confiança, fidelidade. Nesse aspecto, o Eterno tem emuná. Por quê? Porque a fidelidade dele conosco é absoluta. A fidelidade dele com o seu povo é absoluta. Nós não precisamos ter nem um pingo de preocupação em relação a isso. Ou seja, o problema sempre está em nós. O quanto estamos nos esforçando para sermos fiéis. Queridos, isso tem que sair das nossas entranhas. Não pode ser meras palavras. Porque falar de fidelidade num mundo tão conturbado quanto o de hoje, muitas vezes soa superficial. Não, nós estamos falando de fidelidade comportamental com aquele que nos dá preciosas instruções. Olha o que eu acabei de ler, olha o que eu acabei de cantar. Goteje a minha doutrina como a chuva. O que é doutrina, gente? Instrução.
Instrução. Sabe o que é doutrina aqui no original? Torá. Torá. E que, obviamente, todo mundo ocidental faz questão de substituir por termos sinônimos, para não dizer outra coisa. Não é? Porque nós sabemos que o desejo, a kavaná de quem fez isso, verdadeiramente é afastar o povo de Deus do próprio Deus. É afastar as criaturas do seu Criador, fazendo uma miscelânea de ensino, onde o nome do Eterno, que tem que ser difundido, ele é escondido, substituído, misturado. E aí, 99% das versões aplica-se ao nome do Eterno, ao sagrado nome Yud-Rei Vav-Rei, o sinônimo de Senhor. Senhor não retrata nem de longe a grandeza de Adonai. E nós sabemos que o mínimo seria soberano Senhor. Adonai significa isso, o grande Senhor, o soberano Senhor. E aí mistura com o papel de Yeshua, que na Brit Hadashah tem sim o título de Senhor, e aí não é Adonai, é Adon. É Adon. Ele é Senhor porque ele nos dá o exemplo. Ele é o cabeça ou é a cabeça de um corpo, onde ele comanda esse corpo, de onde todos nós somos partes integrantes. Então somos membros de um corpo cuja cabeça é Yeshua. Então Yeshua, nesse sentido, ele é Senhor. Ele é Senhor, ele é Adon. O Pai é Adonai. O Pai está acima dele. E isso, gente, não tem qualquer menosprezo, não tem qualquer grau de inferioridade, né, conforme muitos pensam acerca de Yeshua. É uma questão de hierarquia do alto. Quem estabeleceu essa hierarquia foi o próprio Eterno, não fui eu. E aliás, Yeshua reconhece isso muito bem. Eu vou para o meu Deus e vosso Deus, para o meu Pai e vosso Pai. Ele é maior do que eu, disse Yeshua. Então o próprio Yeshua reconhece que o Pai é maior do que ele. É óbvio, porque ele é o Pai. Um filho nunca se sobrepõe ao Pai. E aí nós temos um mandamento, o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, sejam longos os seus dias na terra que Adonai teu Deus te dá. Então o filho honra o pai, e Yeshua fez exatamente isso, honrando o pai. O papel de Yeshua, aquilo que foi comissionado a ele, ele cumpriu integralmente. E essa doutrina, queridos, goteja a minha doutrina como a chuva. O que a chuva faz? A chuva renova, a chuva dá vida. Ela ajuda ali uma planta que está ali prestes a morrer, a reviver. Essa é a doutrina do Eterno, esta é a instrução do Eterno, é exatamente o que faz conosco. Então, quando Yeshua fala lá na frente, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Que não nascer de novo. Nascer de novo como? E Yeshua fala essas palavras para Nicodemos, um mestre da lei, um cumpridor da Torá, das instruções. Ora, como dizer para alguém que se diz cumpridor da Torá, conhecedor dessas instruções, que ele precisa nascer de novo? É uma questão de concepção, queridos. É uma questão de compreendermos as palavras e ressignificá-las. Por quê? Porque nós, muitas vezes, nos acostumamos tanto com uma palavra que nós já não damos mais importância a ela. Querem um exemplo? Louvor. Louvor. Caiu no jargão popular que louvor é música. Louvor nunca foi música, ou não é apenas música. Música pode fazer parte do louvor, mas o louvor é muito mais do que isso. Louvor é gratidão, um sentimento contínuo de gratidão por aquele que fez tudo por mim, por aquele que fez tudo por nós. Será que colocamos o termo louvor
na sua magna essência? Ou, de fato, esse termo caiu aí no comum, numa vala comum, que nós falamos, vamos louvar, e na verdade nós não louvamos coisa alguma? E aí, queridos, muitos outros termos caíram nessa vala comum, infelizmente. Agora, por que caíram? Porque nos esquecemos que essa doutrina, que esse gotejar da doutrina, da minha doutrina, diz Adonai, da minha doutrina, esse gotejar é o alimentar diário da santa instrução do Eterno. É o nosso alimento diário. É o que Moisés, como intermediário, como interlocutor do Eterno, faz com o nosso povo, a fim de instruí-lo a não pecar, a não transgredir. À medida que nós recebemos instruções, nós não somos mais ignorantes acerca de determinados assuntos. Muitas vezes, queridos, nós olhamos para trás e falamos assim: puxa vida, o que eu fiz? E aí nós conseguimos identificar um estado absoluto de ignorância, e aí nós podemos, até declaramos isso: eu fiz por ignorância. Ok? A própria palavra fala que o Eterno não leva em conta os tempos da ignorância. Agora, quem identifica se é ignorância mesmo é o próprio Eterno. Porque muitas vezes nós falamos que é ignorância de algo que nós sabemos e que nós relutamos em cumprir. Isso não é ignorância. Isso é rebeldia, é outra coisa. Nós escolhemos não cumprir. Exatamente. Nós optamos de forma deliberada em não cumprir. E muitas vezes nós começamos a puxar desculpas para tentar nos justificar. E aqui, queridos, que Moisés já pega pesado. Não pega pesado porque ele é cruel, porque ele estava ali. Não. É porque efetivamente ele sabia do que o povo era capaz. Ou seja, ele era conhecedor, assim como nós também somos conhecedores da nossa própria natureza. E aí ele diz: procederam corruptamente contra Adonai. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. Queridos, perdeu o status de filhos? Como assim? Eu quero integrar essa preciosa família, eu sou chamado de filho, mas se eu não andar em obediência, se eu não perceber esse gotejar contínuo de instruções, e sobretudo aplicá-las na minha vida, eu posso perder esse estado de filhos. E muito mais do que isso, eu posso ser uma mancha, uma mácula para o Eterno. E aí isso me chama a atenção, das palavras que contém a Brit Hanashah, onde fala que Yeshua está para a noiva, para Kehilá, para Carral, para a congregação, exatamente para tirar essas manchas, para apresentar a sua noiva, essa congregação, como imaculada, ou seja, sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem defeito ou coisa semelhante. Esse é o papel de Yeshua. Falávamos aí na porção anterior, quando diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, como que Yeshua tira o pecado do mundo? Pode responder. Nos santificando. Queridos, Yeshua não tira o pecado do mundo de forma instantânea. Não se trata de um ato que tem o condão de purificar a todos de forma indistinta e que todos agora estão imunes ao pecado. Nós sabemos que não é isso. Tanto é que nós continuamos a pecar. E a palavra testifica isso de forma muito clara. Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis.
Né? Quando pecar, nós temos um advogado, né? Yeshua é o nosso advogado, é o nosso intercessor, que está hoje à destra do Pai, no santuário celeste, aquele que foi mostrado para Moisés. Moisés, faça conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. E lá em Hebreus 8 fala que Yeshua entrou nesse santuário, agora de uma vez por todas, mediante aquele sacrifício único, e Ele está a interceder por nós. E aqui eu faço um adendo. A próxima festa nossa, a próxima Santa Convocação, que é Yom Kippur, né? O dia do perdão, o dia do perdão. E aí, queridos, eu quero confessar, né, que muitas vezes eu também me equivoquei a interpretação desse dia, até dizendo, ora, com o sacrifício do Mashiach, todos os dias são dias de perdão. Não, não é bem assim. Não é bem assim porque Yom Kippur está em Levítico como sendo o estatuto perpétuo, santa convocação. Se é estatuto perpétuo, ele é imodificável. E esse dia do perdão, e a partir do momento que vamos amadurecendo na nossa caminhada, nós percebemos a beleza que é a exatidão que é os planos do Eterno. Os planos do Eterno são perfeitos e exatos. Falávamos hoje aqui sobre Moedim, encontros ou festas, santas convocações, Levítico 23. E estas são as santas convocações, as minhas festas, Moedim. Os encontros pré-agendados que eu, Adonai, faço com vocês. É o que está ali contido. O Eterno marca esses encontros, nos dá agenda. Olha aqui, estou antecipando a minha agenda para vocês, para que não haja esquecimento, para que não haja falha, para que você não arrume desculpas para não se encontrar comigo. E essas são as minhas festas, são os meus encontros com vocês, santas convocações. E aí o mundo ocidental nos ensinou que o Eterno se encontra conosco a qualquer momento, né, da forma como nós quisermos, é só estalar um dedo e o Eterno aparece, né, e nós temos livre acesso, e aí nós caímos numa libertinagem que não tem respaldo bíblico para isso. Queridos, santas convocações, Yom Kippur agora, como o dia do perdão, faço a ressalva: o Eterno nos justifica por meio do sacrifício de Yeshua, sim. Mas a justificação, queridos, não é um ato perene, porque depende agora de nós. A justificação diz respeito ao nosso passaporte para o reino. Agora, nós entramos no reino com um propósito agora de prosseguirmos em santificação. E é por isso que está escrito: sem santificação ninguém verá a Adonai. Se a justificação fosse um ato único e absoluto, tudo estaria resolvido. E é assim que nos ensinaram o mundo ocidental, ou nos ensinou o mundo ocidental, né? De que não precisa fazer mais nada, porque Yeshua, mediante o seu sacrifício, já fez tudo por nós. Queridos, isso é um engano. Isso é um engano. Um engano para quê? Com que objetivo? Óbvio. O nosso adversário, ele faz de tudo para nos manter afastado da verdadeira comunhão com o Eterno. Bom, e como nos mantemos conectados? Como sermos partes integrantes de uma família e não sermos arrancados dessa família? Percebendo dia a dia esse gotejar das instruções. Receber a palavra como um orvalho, como um chuvisco sobre a relva. Ou seja, a todo momento nós estamos sendo guiados
e a todo momento nós somos instigados a buscar esse alimento, esse gotejar, esse chuvisco, para que nós apliquemos imediatamente a nossa vida. E aí nós vamos nos santificando. Sede santos, porque eu, Adonai, sou santo, diz o nosso Elohim. Sem santificação, ninguém o verá. Então, queridos, o papel de Yeshua é da máxima importância. Por quê? Porque ele nos permite esse acesso. Ele vem agora para nos clarear essas instruções, essa doutrina tão esquecida, essa doutrina tão chafurdada na lama, tão manchada. Yeshua vem e fala assim: eu vim agora para tornar tudo isso pleno. Não pensem que eu vim para revogar essa doutrina. É o que Yeshua diz. Eu não vim revogar, abolir, abrogar absolutamente nada. E já digo para vocês, nada passará desta doutrina, nada passará da Torá, nada passará da lei. E aí, queridos, a conotação de instrução para a lei também é uma conotação maldosa. E eu diria de pouco significado. Porque quando nós falamos em Torá, nós falamos em instruções completas. E a lei é só uma face dessas instruções. A lei integra a Torá. Mas nós não podemos cingir o conceito da Torá apenas ao termo lei. E é exatamente essa a confusão ocidental, né? Porque aí nós caímos na pecha daqueles que dizem que a lei foi revogada. E aí eu não entendo, sinceramente, porque Jesus, né, para os ocidentais que assim o chamam de Jesus, a Jesus cumpriu a lei, Jesus aboliu a lei. Como assim? Ele próprio declara que ele não veio para abolir. E esse cumprimento é tornar pleno, é nos dar o real sentido, é o sentido de resgate. E é exatamente isso que Moisés está ponderando na Parashá Azino. Deem ouvidos, ouçam. É como se Moisés aqui estivesse clamando ao Eterno, ao próprio Eterno, né, para que deem ouvidos ao nosso povo, a nós, diga-se, para que nós verdadeiramente compreendamos o real significado das palavras. Queridos, preciosas instruções que nos dão vida eterna. Yeshua, quando confrontado pelo jovem rico, né, assim que conhecemos, Yeshua fala com esse jovem: guarde os mandamentos. Você quer entrar na vida eterna? Guarde os mandamentos. Ora, para os que defendem que Yeshua aboliu os mandamentos, eis aí uma excelente oportunidade que Yeshua perdeu, né, que Jesus perdeu, de falar que não precisava guardar mais os mandamentos. Mas Yeshua faz exatamente o contrário. Você quer entrar na vida eterna? Guarde os mandamentos. E aí ele pergunta quais? E Yeshua, Jesus, começa a falar dos mandamentos contidos na tábua, os 10 mandamentos. E o jovem rico é valente. Ele é uma pessoa, né, que nós chamaríamos aí de zelosa, cumpridora da lei. E ele diz: tudo isso eu tenho feito desde a minha meninice, desde a minha mocidade. Ou seja, nós temos ali alguém religioso. Nós temos ali alguém que tem a coragem de peitar o ungido de Deus e declarar: tudo isso eu tenho feito. Qual de nós teria essa coragem de virar para Yeshua e falar assim: eu tenho feito isso? Obviamente, o equívoco do jovem rico estava
nós percebemos o que? Yeshua cita todos os mandamentos da segunda tábua. Mas o equívoco do jovem rico estava exatamente na primeira tábua. Ele não cumpria tão bem assim os mandamentos. Ele amava muito mais o dinheiro do que a Deus. E é isso que o tiraria do reino. E nós não percebemos ali, queridos, nenhuma manobra de Yeshua. Tão logo ele recebe as instruções de Yeshua ali, então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Isso não é uma doutrina para todos. Isso é uma ordem específica para alguém com um problema específico. Cada um de nós tem vulnerabilidade em uma área. E é essa vulnerabilidade que tem que ser tratada. O jovem rico era o dinheiro. Para muitos ainda é o dinheiro. Mas pode ser sexo, pode ser algo lícito, inclusive. Pode ser o cônjuge, né? Marido, mulher, pode ser o filho. Queridos, não idolatrem os seus filhos. Os seus filhos são herança do Eterno. Os seus filhos, diz a palavra, que são flechas na aljava, que têm que ser lançados não para o mundo, lançados contra o mundo, lançados para fazer cumprir o nosso papel de nação sacerdotal, de povo de propriedade exclusiva de Adonai, do qual professamos fazer parte. Será que temos feito jus a isso? Nós temos cumprido ao menos o Shema, inculcando na mente dos nossos filhos as instruções do Eterno? Temos gastado tempo de qualidade com isso? Ah, mas meu filho já é maior, meu filho... Queridos, enquanto o seu filho não tiver uma família dele, ele está, de certo modo, sob a sua batuta. E aí, queridos, não meçam esforços em nome de Yeshua, não meçam esforços em prosseguir nas instruções. Instrua a tempo e a fora de tempo. O primeiro discípulo nosso é o nosso filho. Que adianta, queridos, nós falarmos que temos uma missão de Deus fora e deixarmos a nossa casa se perder? Que aproveita isso. E da mesma forma em relação a nós. Então, Paulo fala isso, eu estou orientando, eu estou pregando, eu estou instruindo para que eu mesmo não seja desqualificado. Ou seja, tudo que é dito por alguém que proclama a palavra do Eterno, primeiro é para ela. Ninguém está imune a absolutamente nada. As palavras, cada palavra que eu profiro aqui, primeiro é para mim. Primeiro é para mim. E na minha mente isso já produz aquele espectro de mudança e reflexos de toda ordem. E isso tem que ser feito também na nossa vida. E não negligenciem, queridos, os seus filhos. É a primeira instrução, é o Shema. Inculque isso na cabeça dos seus filhos. Quando? Em todo o tempo. O que está dizendo aí é isso, em todo o tempo. Andando, caminhando, deitando, levantando. Ou seja, é uma forma de dizer, não perca tempo. Instrua todo o tempo, não perca a oportunidade. Pais que têm filhos homens, peguem os seus filhos e coloque-os, insira-os na sua jornada diária, no seu dia a dia. Leve para trabalhar com você. Se tiver que ir para algum lugar, leve-o junto para ele olhar e já ter um modelo de como agir, para que ele veja o pai cumprindo a palavra e que queira ser igual ao pai. O filho, ele não vai seguir, gente, as instruções faladas, ele vai seguir o exemplo.
Então pode cansar de falar. Não é falar. É ser o espelho para o seu filho. Nós temos que ser espelho para os nossos filhos. Queridos, e quando eu falo isso, eu sou movido de grande preocupação. Grande preocupação. Porque eu ainda reflito coisas que eu não quero para o meu filho. Nem de longe. Mas não podemos negligenciar o nosso papel. Não é? É nessas fraquezas é que nós temos que buscar força no eterno. Nessas instruções. Nesse gotejar contínuo, né, dessa doutrina preciosa. Desta palavra que não pode ser relegada ao oblívio, ao esquecimento. Palavras que têm que fazer parte do nosso cotidiano. Esse é o nosso tempo com o eterno. Essa é a nossa fonte para que nós tenhamos o que repassar para outros, a começar, mais uma vez, enfatizo, dentro da nossa própria casa. Yeshua sendo espelho para nós e nós temos espelho para o filho. Exatamente. Então, queridos, para nós é muito mais fácil. Aqui, o nosso povo ouviu sobre Yeshua. Moisés deixou claro: olha aqui, virá um profeta do nosso meio, ou seja, não vai ser de Roma, vai ser do nosso meio, do nosso povo, semelhante a mim, um profeta semelhante a mim, disse Moisés. Não é que lhes falará tudo o que deve ser feito. Mas Moisés não falou tudo que deveria ser feito? Sim, falou. Só que aí está a supremacia de Yeshua em relação a Moisés. Porque o próprio Moisés declara: ai daquele que não obedecer a tudo quanto ele falar. Ou seja, comigo vocês ainda podem ignorar, mas com ele ignorar vai ter um sério problema. Por quê? Porque após a vinda dele, quando ele veio, né, ele passa pelo sacrifício. E agora nós conhecemos, nosso povo olhava para essa cena no futuro, algo que iria acontecer. Nós agora temos a convicção plena do que aconteceu. Nós temos as cenas que nos são mostradas vividamente pelas palavras contidas em todos esses registros daquilo que Yeshua passou para nos dar a oportunidade de reconectarmos com o Pai. Ou seja, Moisés dizendo aqui: já não são seus filhos, e sim suas manchas, geração perversa e deformada. É assim que recompensas a Adonai, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez. Ele nos criou, queridos. Ele nos fez. Ele nos estabeleceu. É o que está dizendo aqui. E aí Moisés fala assim: lembra-te do futuro? Não. Moisés fala assim: lembra-te dos dias da antiguidade. Moisés não manda olhar para o futuro, ele manda voltar ao passado. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunte ao teu pai, e ele te informará. Aos teus anciãos, olha aí, gente, a importância dos anciãos, né, dos cabelos brancos. Cabelos brancos, queridos, significa experiência de vida, significa respeito por alguém que já viveu mais do que nós. Não é? Nós temos sim que respeitar e levar em consideração a experiência dos anciãos, sobretudo e obviamente eu estou falando de pessoas comprometidas com o reino. Não são os cabelos brancos por si só, são cabelos brancos de uma pessoa piedosa. E aí a piedade, gente,
falávamos sobre isso na nossa reunião de segunda ou quarta, ou segunda e quarta. A piedade tem a ver com uma vida de obediência a Adonai. Uma pessoa piedosa, né, é uma pessoa que faz de tudo, que se esforça ao máximo para cumprir essas preciosas instruções. É sentir no caráter, na mente, no coração, essas gotículas diárias, esse chuvisco. Essas pessoas, sim, precisam ser reconhecidas. Essas pessoas devem ser honradas. E aí, queridos, o nosso povo olha para todas essas instruções, né? Agora nós, reconhecendo que viria o ungido de Adonai, mas nós já sabemos que ele veio, nós olhamos para trás agora com essa certeza, e nós precisamos nos moldar de acordo com o modelo que ele nos deixou. Ou seja, como agir? É como se perguntássemos: bom, o que tem que fazer? É simples, muito simples. Siga os passos de Yeshua. E a palavra diz o quê? Aquele que diz que permanece nele, em Yeshua, esse deve andar também assim como ele andou. Ou seja, como Yeshua andou? Em plena, absoluta obediência ao Pai. E aí, querido, só uma explicação breve acerca disso. Porque se alguém ousar em falar conosco que Yeshua aboliu isso ou aquilo, ou que fez algo que contraria a vontade do Pai, isso nulifica a própria existência dele. Isso é tão absurdo, né, que nós refutamos isso com uma simples afirmação. Se ele aboliu algo que o Eterno não mandou, ele não é o Messias. Seria simples assim. Ele não poderia ser um ungido, onde que o Eterno unge alguém para desfazer aquilo que ele próprio tinha feito. E isso é tão absurdo que o próprio Yeshua fala assim: queridos, essas palavras que eu estou falando para vocês não são minhas. Ou seja, são palavras do meu Pai, palavras daquele que me enviou. Então, queridos, eles obedeceram. Yeshua obedeceu ipsilíteris, tudo o que o Pai determinou, tudo que Moisés aqui tenta passar, também recebendo de Adonai essas instruções, ele não consegue obter esse resultado. Agora, Yeshua espera obter esse resultado. E aliás, a palavra já garante isso. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ele se alegrou. Ou seja, nós sabemos que há um remanescente. Nós sabemos que há um remanescente. E é esse remanescente que importa para Deus. É esse remanescente que é mencionado lá em Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, 12. E aqui está a paciência, a perseverança dos santos. Dos santos aqui, queridos, separados. Do povo que se diz povo do Eterno, que se separa no meio de uma geração perversa. Aqui está a perseverança dos santos. O quê? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Queridos, olha o sode agora desse negócio, presta atenção. Falava com o Evandro hoje mais cedo aí, estudando essa porção. O cântico de Moisés tem a ver com o quê? Com a Torá. O cântico de Moisés tem a ver com a Torá. O cântico do Cordeiro tem a ver com a Torá. Vejam bem, qual é o remanescente? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Os que guardam a Torá e têm o testemunho de Yeshua. Vejam a preciosidade disso. Ou seja, isso está na Brit Hadashah, Novo Testamento, Apocalipse. Ora,
O que nós ouvimos? Não precisa guardar o mandamento, não. Mas como assim? Aqui está dizendo, Apocalipse 12, 17, 14, 12, que só vão chegar lá na frente quem guarda o mandamento e tem o testemunho de Yeshua. Não é só o testemunho de Yeshua. E também não é só guardar mandamentos. Percebam os dois extremos bem delimitados. Pois não. Posso ir em Apocalipse? Pode. Os dois cânticos. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Queridos, vejam a junção perfeita dos mandamentos e do testemunho. O cântico, não é por acaso que o cântico de Moisés, esse cântico que nós estamos lendo aqui, está lá em Apocalipse. Quem diria? Apocalipse 15, 3 a 5. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro tem a ver com retos juízos. Nada, queridos, é por acaso. É uma junção perfeita de lei e de testemunho. Não se trata de lei apenas. Por quê? Porque as obras têm que ser compatíveis com um padrão de comportamento dependente, exclusivo do Pai. E Yeshua não foi encontrado defeito. E é exatamente esse o ponto. Por que Yeshua não teve defeito, nem dolo algum se achou em sua boca? Porque a predisposição dele o tempo inteiro era fazer a vontade do Pai, simples assim. Agora, qual que é a diferença para nós? É que a nossa predisposição é fazer a nossa vontade o tempo todo. Nós temos uma necessidade de agradarmos a nós mesmos. E muitas vezes nós nos deparamos de forma muito clara entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Diga-se, em situações extremamente graves. E ainda assim, nós optamos em fazer a nossa vontade. Gente, não há outra coisa a dizer diante de uma situação dessa, senão a expressão de Paulo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, queridos, é analisando essas preciosas instruções, todo o desfecho desse plano maravilhoso, a reconciliação que Yeshua nos promove, nos reconectando com o Pai, nos dando um exemplo, criando agora um organismo, um corpo, onde Ele coordena. Opa, peraí, tem alguém coordenando? Eu não gosto desse negócio de coordenação. Ninguém manda em mim, né? Eu gosto de continuar fazendo a minha vontade. Queridos, qualquer pensamento deste nível não é pensamento de alguém que vai integrar o Olam Rabá, o mundo vindouro. Não é. E não pensa que estará, porque não estará. Não estará. O Eterno vai riscar o nome dos rebeldes. E rebelião é exatamente isso. É se manter recalcitrante em obedecer aquilo que já conhece. Volto a dizer, aquilo que não conhecemos, o Eterno sabe da nossa ignorância. Mas naquilo que conhecemos, nós não podemos colocar isso debaixo dos nossos pés, subir por cima e ainda tripudiar. Extremamente sério, extremamente grave. Por isso que está falando da diretiva, né? A cabeça do homem é Yeshua e a cabeça de Yeshua é Donai. Exatamente, nós fazemos parte de um organismo que tem uma ordem estabelecida pelo Eterno, uma hierarquia que Ele criou, não foi o homem. Né? Que hierarquia é essa? O Eterno é o cabeça de Yeshua, óbvio. Yeshua é o cabeça do corpo como um todo, do corpo aqui, congregação. E aí, queridos, o outro sopro dessa porção, o outro mistério, outra coisa profunda.
foi o termo congregação. Né? Assim, eu notei aqui umas 100 referências do termo congregação, diga-se corpo, no que nós chamamos de Velho Testamento, ou seja, Nataná. Mais de 100. Obviamente, não se preocupem, eu não as lerei hoje. Mas percebemos, queridos, a importância disso, né? Esse trabalho de Deus com a congregação, com um povo, com uma nação, e agora, né, conosco inseridos nesta família, para que nós possamos dar continuidade aí a tudo aquilo que o Eterno nos passou por meio de Moisés e clarificou para nós por meio de Yeshua. Ou seja, nós temos a concepção agora clara da vontade de Adonai. Ou seja, não é mais um comando normativo apenas, é um comando normativo com a intenção do legislador que nos foi revelado. Não é cumprir por cumprir, não é obedecer por obedecer, mas agora é obedecendo da forma correta, mediante um relacionamento cada dia mais íntimo com o Eterno, amando-o mais. E o conceito de amor a Deus, né? Lá em 1 João fala do amor de Deus, né? O conceito de amor a Deus consiste em obedecer os seus mandamentos. E o conceito que se nos apresenta no mundo ocidental é o conceito fofinho de amor. Nós temos que amar. E fica algo extremamente subjetivo e ao mesmo tempo superficial, que não produz absolutamente nada. Agora, o verdadeiro conceito de amor, primeiro, amor a Deus, consiste em obedecer os seus mandamentos. E amor ao próximo é gostar tanto desse próximo que eu não vou deixá-lo se perder. Estamos dispostos a isso? Estamos dispostos a suportar uns aos outros, a dar suporte ao outro, ao ponto de trazê-lo para mais perto de Adonai? Esse é o resumo da lei. Então, queridos, não é um amor assistencial na concepção que estamos acostumados. É um amor eterno, de vida eterna, espiritual, onde nós não queremos, da mesma forma que não queremos para nós. Nós não queremos que o nosso próximo pereça. Nós não queremos que o nosso próximo ouça: apartai-vos de mim. Nós não queremos isso. Nós queremos que esse gotejar contínuo de instruções, né, esteja também com o nosso próximo. É por isso que ele tem que integrar a mesma família. Não pode chegar aqui e querer seguir outra doutrina. Isso não faz nenhum sentido. Né? Fazemos parte de uma família romana. Hoje nós fazemos parte de uma família israelita, que segue o padrão israelita. E aí, para finalizar, queridos, Romanos 11 fala desse enxerto. Romanos 11 coloca uma pá de cal em todo e qualquer pensamento de secção, de separação, de substituição de Israel, né? Dizendo que nós somos enxertados lá e não o contrário. E eu digo mais, finalize com o texto de Jeremias 31, vamos conferir. Nós podemos dizer, lembrar novamente, né, Deus, que um só Deus, um só mediador, um só povo.
Sem dúvida. Queridos, prestem atenção na sequência de Jeremias 31, que é um texto já decorado por nós, decorado e ressignificado, e dada a devida importância a ele. Eis aí vem dias, diz Adonai, em que renovarei a minha aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz Adonai. Agora vem a mudança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Percebem que a aliança é firmada com a própria casa que não cumpriu primeiro. Por quê? Porque Eclesiastes 3,14. Sei que tudo quanto Adonai faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso Adonai faz para que os homens temam diante dele. Isso Adonai faz para comprovar que ele é fiel, que ele não muda. Aliás, a palavra também diz: seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra de Adonai permanece para sempre. Amém. Então, queridos, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Adonai. E na mente, prestem atenção, gente, é a mesma lei, só que agora muda o local. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, as minhas instruções, diga-se, a minha doutrina, diga-se ainda mais. Essa doutrina que está falando lá em Deuteronômio 32, nessa Parashá Azino. Ouçam essa doutrina. Então, na mente eu estou imprimindo, também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, queridos, olhem o verso 35 para acabar com qualquer tipo de secção, separação, substituição. Assim diz Adonai. Assim diz quem? Adonai. O que Adonai faz? Olha aí. Ele dá o sol para a luz da lua e as leis fixas. Ele dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Esse é o nosso Deus. Ele faz essas coisas. Que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Esse é o nosso Deus. Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos, é o seu nome. Prestem atenção. Se falharem essas coisas, essas leis fixas diante dele, ele estabeleceu isso. Ele está dizendo o quê? Se isto falhar, será que algo que ele fez com tanta precisão é possível falhar? Óbvio que não. Mas ele está dizendo: se isso falhar, deixará a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, é óbvio que isso não vai falhar. Eu acabei de dizer, Eclesiastes 3,14. Tudo que ele faz dura eternamente. Assim diz Adonai: se puderem ser medidos, olha aí outra condição, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra aqui embaixo, assim eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz Adonai. Então, queridos, nós sabemos que os céus não podem ser medidos e também os fundamentos da terra aqui embaixo não podem ser sondados, porque isso faz parte, obviamente, dos mistérios de Adonai. Isso compete a ele. E o que ele está nos comunicando aqui é exatamente isso: a infalibilidade dele, a inerrância das promessas dele, o absoluto da fidelidade dele. E aqui em Azino, o que está vindo para nós é: obedeçam. Esse ouvir aí não é ouvir apenas, é obedecer. Obedeçam a minha doutrina,
Obedeçam a minha palavra, obedeçam a minha Torá, obedeçam as minhas instruções. Que o Eterno tenha misericórdia de cada um aqui, que o Eterno nos capacite, nos dê ouvidos, né, para que nós possamos ouvir e imediatamente aplicar cada doutrina, cada instrução preciosa que Ele nos apresenta no nosso dia a dia. Shabbat shalom a todos.